Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 4, Texto 2, As Origens do Expansionismo Escravista, Parte 2. A angústia da contradição. Se o sul escravista tinha que expandir-se para sobreviver, paradoxalmente, ele não pôde fazê-lo quando surgiu a oportunidade. Condições políticas instáveis impediam a imigração da propriedade escrava, da mesma forma que uma ameaça de nacionalização ou um golpe de esquerda ou nacionalista impede o fluxo de capital americano para alguns países subdesenvolvidos quando convidado. Discursando em Kansas, indaga Alan Nevins de onde poderiam vir os colônios pró-escravidão. Arkansas, Texas e Novo México proclamaram por imigrantes proprietários de escravos e os dois primeiros oferecem mais atrativos aos sulistas que o Kansas. A propriedade escrava movia-se lentamente e com cautela, e se tivesse que mover-se da mesma forma que os fazendeiros nortistas, seria derrotada. A mera competição desencorajava a movimentação dos proprietários de escravos e, se estavam dispostos a mudar-se, não tinham esperanças de levar consigo brancos suficientes para vencê-la. Uma área só podia ser absorvida com segurança pelo regime escravista, impedindo a entrada dos nortistas adeptos à terra livre. Dan Hoff demonstrou que organizar uma fazenda era um negócio dispendioso. Se para os nortistas o trabalho era árduo, para os fazendeiros sulistas, sem escravos ou economias mínimas, era ainda mais árduo. De modo tradicional, e não proprietários, os não proprietários de escravos mais ativos mudavam-se primeiro para as terras novas e as limpavam. Os plantadores só seguiam muito depois. Se esses primeiros colonos tivessem que garantir o território contra adeptos da terra livre, antes que plantadores e proprietários de escravos para lá se dirigissem, a luta não poderia ser vencida. Muitos sulistas, não proprietários de escravos, podiam e eram convertidos à bandeira anti-escravista, uma vez longe do poder da influência dos proprietários de escravos. Charles Robinson criticou amargamente John Brown por sua falta de habilidade em avaliar as possibilidades dessa persuasão. Abre aspas. Enquanto nossos colonos dos Estados Livres tentavam converter os brancos do Sul e torná-los homens aptos de Estados Livres, John Brown achava melhor assassiná-los. Fecha aspas. Missouri e Kansas, portanto, eram mundos à parte. W.A. Seaway, no artigo intitulado Missouri Safe for the South, abandonou quaisquer sugestões que o Missouri abolia a escravidão. Os condados onde não havia propriedade de escravos, observava ele, estavam na parte sul do estado e eram habitados por homens vindos de outras partes do sul que não possuíam escravos porque eram demasiado pobres. Sua fidelidade ao sistema repousava basicamente na capacidade dos proprietários de escravos de manter o poder político e social e a liderança ideológica, impedindo esses homens de classes mais baixas de ver outra alternativa de vida. Entretanto, em 1860, até mesmo o Missouri tornou-se campo de batalha em virtude de sua posição geográfica especial e da migração nortista e estrangeira. O Kansas nunca poderia oferecer garantias à escravidão, a não ser que os proprietários de escravos tivessem um controle político que os fazendeiros sulistas migrantes fossem isolados de influências corruptoras. Na situação existente, conforme cita o deputado William Barksdale, do Mississippi, os nortistas iam com suas famílias, enquanto os sulistas iam como jovens aventureiros, sem intenção de permanecer após a estação inicial. A angústia do Sul provinha do fato de ter que se expandir e não poder enfrentar os tipos de expansão determinados pela vida na América do século XIX, como a Hollow Man de T.S. Eliot. Estava ele entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e o descenso, cai a sombra.
Entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e o descenso, cai a sombra. É isso mesmo. Um território só ofereceria segurança para a escravidão se fechasse a qualquer imigração dos adeptos de terras livres, estabelecesse prontamente a hegemonia política dos proprietários de escravos e se preparasse para um desenvolvimento muito mais lento que o oferecido pelos nortistas. Essas condições negavam o expansionismo escravista, mas apenas enquanto o Sul permanecesse na União. Convite à própria decapitação. O Sul tinha que se expandir e seus líderes o sabiam. Não há um único proprietário de escravos nesta Assembleia ou fora dela, declarava o juiz Warner da Geórgia, na Assembleia de Deputados, em 1856, que não sabia perfeitamente que, quando a escravidão é confinada a limites específicos, sua existência futura está condenada. O Partido Republicano cita um editorial de Plantation em 1860, nega promover guerra à escravidão, mas admite que deseja rodeá-la de estados livres, e fazê-lo será esmagar a escravidão onde ela existe. Um estudo feito por Percy L. Rainwater a respeito do sentimento que permeava o Mississippi nos anos de 1850 indicava que os proprietários de escravos estavam firmemente convencidos de que o sistema tinha de expandir-se ou morrer. Lincoln expressou a mesma opinião à sua maneira. Opunha-se a qualquer compromisso com a expansão escravista em 1860. Pois receava novos e mais audazes esquemas expansionistas, e também porque desejava conter a escravidão a fim de assegurar sua eventual extinção. As discussões de Nevins sobre o ponto de vista de Lincoln esclarecem um dos pressupostos mais tenazes e dúbios a partir do qual muitos historiadores basearam suas interpretações sobre as origens da guerra. Abre aspas. Em função de todas as tendências da civilização do século XIX, o terrível problema da escravidão só terá uma solução final, tomando como princípio a gradual emancipação. O primeiro passo era parar a expansão da escravidão e confinar a instituição aos 15 estados que a possuíam. Uma tal decisão equivalia a um decreto no sentido de fazer a escravidão evoluir para um sistema de trabalho mais elevado. Uma escravidão confinada seria uma escravidão fadada a uma morte lenta. Fadada a uma morte lenta. O segundo passo seria o fim da escravidão nos estados fronteiriços. O Missouri, em 1859, já estava pronto de emancipar-se. O pressuposto no qual se baseiam essas noções é que o Sul, em face dessa contenção, poderia ter aceito suas consequências. Partindo da hipótese que os homens podem concordar em cometer suicídio, torna-se plausível a suposição. Se ao invés de falarmos do Sul ou do sistema escravista, falamos dos proprietários de escravos que dirigiam ambos os pressupostos, é menos plausível. A extinção da escravidão quebraria o poder dos proprietários de escravos em geral e dos plantadores em particular. Ideologicamente, esses homens estavam comprometidos com a posse de escravos e o regime de plantation, como os alicerces adequados à civilização. Politicamente, a manutenção de seu poder dependia da preservação de sua base econômica. Economicamente, o sistema de plantation oscilaria em condições de mão de obra livre e só sobreviveria numa forma intermediária de parceria e apenas às expensas da antiga classe dominante. As formas mais elevadas dependiam da introdução das relações comerciais, que gradualmente iriam abalar os plantadores e garantir a penetração de capital externo. Podemos citar aqui a experiência pós-guerra, embora a mesma tenha ocorrido no período em que os plantadores haviam sofrido sérios reveses, mas os proprietários de escravos veriam os perigos antes da guerra e antes dos reveses,
Peto, numa série de artigos brilhantes na The Bulls Review, em 1860, alertava que a emancipação, mesmo com alguma forma de aprendizado para os negros, abriria caminho para o capital nortista dirigido ao poder produtivo do Sul, uma vez que a mão de obra negra, se ligar ao capital num mercado aberto, argumentava ele, será presa de um capitalismo nortista predatório e desalmado. Não haverá mais lugar para a antiga classe dos senhores, que será esmagada pela força superior do capital e da empresa nortista, ou por eles absorvida. Qual a vantagem para o Sul? Indagava ele, ao ser destruído por um Sir Douglas através de uma soberania territorial com exclusão das instituições sulistas, ou pelo Sir Seward através de uma soberania congressista com o mesmo propósito? Ele está fazendo uma pergunta. Que diferença faz para o Sul ser conduzido à força por Seward para imolação ou lhe ser concedido como alternativa o privilégio romano de escolher sua própria forma de morte por Douglas? E outra pergunta. De qualquer forma, terá que morrer. Estas palavras, fecha aspas, né? Estas palavras demonstram que o efeito provável do sistema de mão de obra mais elevado sobre as fortunas da classe proprietária de escravos não estava além da compreensão de seus líderes intelectuais. Não precisamos tentar provar que uma compreensão tão específica tinha caráter geral. Os proprietários de escravos conheciam seu próprio poder e não podiam deixar de olhar com suspeita qualquer mudança de grande alcance no seu padrão de vida, qualquer que fosse a forma persuasiva de apresentá-la. Sua psicologia de proprietários de escravos, hábito de mando, orgulho racial, domínio rural, pretensões aristocráticas, dominação política e força econômica atuavam em defesa do status quo. Sob tais circunstâncias, qualquer aviso ocasional de que a conversão a arrendamento ou parceria oferecia riscos aos seus interesses materiais era suficiente para estimular sua resistência. Os receios de Peto não provinham de qualquer demagogia ou especulação dogmática, qualquer compreensão modesta ou quem pagaria. Deixaria os plantadores numa situação precária. Na melhor das hipóteses, teria prolongado sua vida como uma classe um pouco mais do que as condições pós-guerra permitiam, mas não se poderia impedir que o capital nortista estabelecesse relações diretas com os arrendatários e meieiros. Os plantadores seriam gradualmente reduzidos a intermediários de valor econômico duvidoso ou se fundiriam imperceptivelmente numa classe nacional de homens de negócios. Essa mudança exigiria e eventualmente exigiu, dadas as condições desordenadas pós-guerra, amplas concessões à mão de obra, sob a forma de implementos adicionais, fertilizantes, utensílios domésticos, até mesmo alimentos e inúmeras outras concessões. Esse processo implicou na desintegração da antiga classe proprietária de terras, apesar de todo o ajustamento que muitos de seus membros fizeram à nova ordem. Aqueles que, como Max Weber, Ramsdell, até mesmo Phillips e inúmeros outros, pressupõem que o Sul poderia ter aceito uma transição pacífica para a mão de obra livre, erram gravemente no julgamento do caráter da sua classe dominante. É precisamente esse julgamento que está em questão, conforme observado na introdução a este volume, um historiador revisionista poderia aceitar a base empírica que exposta e até mesmo as interpretações específicas do seu significado econômico e ainda chegar às conclusões diferentes nos assuntos mais abrangentes. A série final de conclusões e a própria noção de uma crise geral devem repousar eventualmente num acordo de que os proprietários de escravos constituíam uma classe dominante e que revelavam uma Formação Histórica do Mundo Contemporâneo, Aula 4, Texto 2, As Origens do Expansionismo Escravista, Parte 3. Nota sobre o lugar da economia na economia política da escravidão.
contribuições recentes a um debate interminável. Em 1958, o debate sobre a lucratividade da escravidão, que se alastrou desde os dias pré-bélicos, assumiu um novo caráter com a publicação do agora famoso estudo do Conrad Meyer. À sua tese, seguiram-se diversas outras de economistas que utilizaram caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo. Concluíram que a escravidão gerou um nível elevado de lucros e que a inversão em plantations escravistas oferecia um rendimento tão alto como qualquer investimento industrial. Limitado a isto, o assunto não envolveria grandes problemas, mas as questões mais abrangentes sociais e políticas dependiam dos cálculos de lucros e perdas. No momento em que a antiga questão da lucratividade for ostensivamente posta de lado, com os louvores apropriados ao maravilhoso resultado conseguido pela nova história econômica, como alguns historiadores econometristas modernamente intitulam sua disciplina, começaram os contra-ataques. Ao nível técnico, Edward Sarader, uma resposta hábil, apresentou cálculos alternativos baseados numa documentação mais satisfatória e na correção de erros. Conclui que a escravidão, na verdade, não foi significativamente proveitosa. O problema da documentação vai ainda mais além que Sarader sugere. Não há qualquer uma cifra no artigo de Conrad Meyer, bem como em outros estudos, que surgiram que não possa ser questionada. Para citar apenas alguns casos não previamente examinados por críticos. 2 pontos. Cuidados médicos. Conrad e Meyer fizeram um cálculo baseado nas estimativas de historiadores e estipularam o custo anual em $1,50 a $2 um exame nos manuscritos das plantations, revistas médicas e contas de médicos. Não encerra o assunto, mas sugere que esses cálculos equivalem provavelmente à metade do que deveriam ser. Um estudo de fontes diversas, embora mais no terreno das conjecturas do que gostaríamos, sugere cerca de $3 por escravo. 2. Supervisão. Um plantador com 20 escravos no Mississippi nos anos de 1850 não poderia conseguir um feitor adequado a $15 por cabeça, ou até 150. Mesmo a razão de 15 por escravo ou de 300, a cifra ainda fica 50% mais baixa. Minha estimativa seria cerca de 450. John Hebron Moore faz um cálculo aproximado de 350 a 500 para o período de 1830 a 1860. William K. Scarborough, cujo livro sobre o feitor sulista será publicado breve e que se qualifica como a melhor autoridade no assunto, chegou de uma forma independente a um cálculo entre 200 e 1.000, com a média de $450 para o cinturão algodoeiro. Fez essa previsão sobre protesto, pois há muitas variáveis a considerar: tamanho da plantation, duração do contrato como empregador, idade e experiência do feitor. Assim, o custo deveria ser de $22,50 por escravo, inclusive o salário de empresário para o próprio plantador. 3. Animais de tração. Conrad e Meyer, no cálculo dos custos de capital, fornecem uma cifra para o custo inicial dos animais de tração, presumindo que os mesmos seriam depois reprodutores. Uma vez que grande maioria dos animais de tração consistia em mulas e bois, essa presunção é lamentável, é contristador também, e nisto concordam observadores competentes que, mesmo os cavalos, eram tratados tão mal pelos escravos que os custos de substituição representavam uma dor de cabeça constante. 4. Vestuário e alimentação. As cifras indicadas, $7
$10 por escravo, que Saraydar corrige para 14 e 20, são excessivamente baixas. Pouco vestuário era fabricado em casa, como vimos, e o custo de itens menores, como sapatos e cobertores, atingia pelo menos $2 por escravo. O custo total do vestuário era provavelmente de cerca de $16, e os custos de alimentação variavam muito de acordo com o tamanho da propriedade, mas de qualquer maneira eram muito maiores do que imaginam Conrad e Meyer. Só poderemos ter uma estimativa segura depois que forem estudados os dados obtidos através dos relatórios do recenseamento e após serem superadas certas dificuldades técnicas. Por exemplo, se tivermos um cálculo seguro sobre o peso médio dos porcos nas plantations, poderemos calcular a produção suína a partir do número de porcos mencionados e utilizar esse dado, bem como a produção de milho, para calcular a autossuficiência da plantation. Até que isso seja feito, todas as suposições são igualmente válidas. Se algumas dessas cifras são alteradas para mais, os resultados também serão consideravelmente alterados. Com toda a certeza, não poderemos continuar a trabalhar nesse sentido e pensar que estamos resolvendo tudo. O estudo feito por Conrad Meyer, bem como os outros estudos econômicos, muda decisivamente as estimativas a respeito da longevidade do escravo. Mas o problema dos dados aqui torna-se particularmente grave. Aqueles que imaginam poder usar as estatísticas do recenseamento sobre a idade dos escravos para um trabalho quantitativo apurado devem levar em consideração o testemunho de inúmeros plantadores. George S. Berners-Lee, da Geórgia, levou um escravo a um certo Major Woodley para um cálculo, mas os dois homens divergiram em cerca de 7 anos. A idade dos escravos dos registros das plantations constava como cerca de, sem pretensões de exatidão. Ernest Waywood, da Califórnia do Norte, possuíam relações de escravos com suas idades atribuídas. A nota seguinte é de um plantador a um feitor, revela a situação comum. Há também outros cujos nomes e idades estão errados. Você deve tentar descobri-los e calcular suas idades, caso não possa obter a certeza de seus pais ou mães. Uma pesquisa dos relatórios manuscritos do recenseamento sugere, com bastante segurança, que as idades dos escravos eram registradas ao acaso e que havia diversas variações em torno da idade dos mesmos escravos de um recenseamento para outro. A utilização de tais dados numa computação segura só pode levar a graves distorções. As estatísticas do recenseamento sobre a mortalidade, que normalmente seriam de grande ajuda, foram utilizadas por historiadores, são quase inúteis. J.D.B. DeBow, que dirigiu o recenseamento de 1850, disse o mesmo, e de qualquer maneira, o registro das mortes, sempre relatadas um terço a menos em condições que não permitem um cálculo seguro, seja para os brancos ou para os negros, torna qualquer cálculo apenas suposição. Há ainda outros tipos de custo que se perdem de vista. Muitos plantadores, provavelmente a maioria, davam presentes de Natal aos seus escravos, a um custo de alguns dólares por escravo. E um nível social mais amplo, tinham eles academias, escolas de aperfeiçoamento e colégio, sem mencionar as somas adicionadas necessárias para que seus filhos levassem um padrão de vida adequado. Tais itens se estendem em muitas direções e sugerem duas conclusões. Primeira, tais despesas, como os presentes de Natal, devem ser incluídas nas tributações de custos das plantations. Segundo, não devemos confundir lucros, definidos em torno de esquemas desenvolvidos de acordo com as práticas burguesas, com a acumulação de capital, em um sistema no qual era enorme o escoamento social. As férias regulares e dispendiosas nas extensões de água, locais de repouso nortistas e viagens ao exterior não demonstravam apenas um alto padrão de vida ou uma indiferença rural para com a frugalidade, mas eram parte vital de um padrão social total. Se um economista objeta que o custo da educação em uma sociedade incapaz de produzir as necessárias facilidades públicas ou o custo de presentes em outras despesas, como escravos, não devem ser consideradas despesas de negócios, temos que responder à escravidão que da plantation não deve ser considerada apenas um negócio e que um sistema de contabilidade que se limita a despesas de negócios é uma perda de tempo.
Se a investigação de temas amplos sociais e políticos realmente repousa na solução da questão da lucratividade estritamente definida, estaremos numa triste situação, pois tal solução não nos é oferecida e não poderá sê-lo nunca. Felizmente, não estamos em tal situação. Harold D. Woodman veio salvar-nos, ajudando a restabelecer a ordem. Devemos a ele, entre outras coisas, tornar desnecessário rever esse debate irritante que já vinha se arrastando desde os dias anteriores à guerra. Pacientemente, ele o fez por nós, e os interessados podem consultar seu artigo com a certeza de que ele agiu com isenção. O peso da análise crítica de Woodman baseia-se na sua insistência correta de que dois temas isolados têm sido confundidos. Primeiro, alguns indagavam os plantadores conseguiam fortuna e obtinham tanto quanto poderiam oferir em outra atividade? Uma pergunta. Consideremos o seguinte: a lucratividade relaciona-se apenas ao sucesso ou ao fracasso da produção escrava como negócio e ignora questões mais amplas quanto ao resultado desse tipo de empresa sobre a economia como um todo. Segundo alguns, visualizaram a escravidão como um sistema econômico. A questão dos lucros obtidos pelos plantadores como indivíduos está subordinada aos problemas mais amplos do crescimento econômico, acumulação de capital e dos resultados da escravidão sobre a população em geral. Nota ele com propriedade que a Ulrich B. Phillips e acrescentamos o mal afamado Phillips, cujo trabalho continua sendo o melhor ponto de partida para qualquer estudo sobre a escravidão nos Estados Unidos, nunca se deixou confundir. Mas, após a sua morte, uma mudança sutil ocorreu de uma preocupação básica com o segundo problema para a preocupação básica com o primeiro. Nessa mudança, que o artigo de Conrad Meyer, com seu brilhante aparato técnico sofisticado de discussão, completou, trouxe consigo um desastre em potencial para os esforços no sentido de se compreender o sul escravista. O artigo de Woodman ajudou imensamente a trazer o debate de volta à realidade, mas não o livrou totalmente da confusão contra o qual tanto lutou. Abre aspas. Aqueles que argumentam que a escravidão impediu a diversificação devem provar 1. Que a diversificação econômica ocorreu em áreas agrícolas não escravistas. 2. Que foi a escravidão e não outros fatores que impediram a diversificação dos investimentos no Sul. Fecha aspas. Se com a frase áreas agrícolas não escravistas, Woodman se refere ao Sul, podemos então dizer que ele perdeu de vista um ponto crucial, que ele mesmo viu claramente, pois a escravidão exerceu sua pior devastação precisamente ali, quando diz que é preciso provar que a escravidão, não outros fatores, impediu a diversificação dos investimentos. Ele, mais uma vez, erra o alvo, pois para nós a escravidão não foi apenas um fator, mas o alicerce do sistema social, no qual vários fatores atuaram e através do qual adquiriram forma. Como já argumentei sobre estes assuntos explícita e implicitamente através desta obra, não me proponho refazê-lo. Da economia à economia política. 8 teses. 1. Num sentido contábil estrito, tanto as fazendas como as plantations devem ter sido lucrativas, pois, consideradas como um todo, prestaram serviços durante décadas. 2. Fazendas e plantations escravistas podiam e provavelmente teriam continuado a produzir rendimentos, mas em uma taxa menor que a do juro. A qualificação da frase, num sentido contábil estrito, na tese 1, é necessária por duas razões. Primeira, a propriedade de escravos determinava status e poder social. Segunda, apesar do comércio de escravos ser vigoroso, havia uma considerável pressão sentimental que inibia uma visão puramente racional na compra e venda de escravos. Qualquer noção de que os proprietários de escravos como classe poderiam ou teriam abandonado suas propriedades para investir em atividades mais lucrativas nos Estados Livres ou mesmo internamente no Sul, em outras palavras, transformando-se em capitalistas comuns, baseia-se numa visão de determinismo econômico vulgar, contradiz a própria experiência histórica e ignora as qualidades essenciais da vida sulista
baseada na escravidão. 3. O fato de receberem ou não os proprietários de escravos um rendimento correspondente à dos capitalistas nortistas não é uma questão especialmente relevante política ou socialmente. Presumem os economistas que uma resposta afirmativa provocaria que a propriedade de escravos era apenas uma forma de negócio. Tal conclusão significaria um non sequitur, como alerta Schumpeter. As estatísticas nunca podem desaprovar aquilo que temos razões para acreditar através de métodos mais simples e mais diretos. 4. A questão da lucratividade, considerada estritamente, pode e deve ser abordada como um problema econômico empírico com relações apenas tangenciais como os temas mais amplos, políticos e sociais. Tanto as interpretações tradicionais como as revisionistas sobre as origens da guerra podem absorver as descobertas positivas ou negativas. Conflito irreversível. Caso A. A existência de um sistema de plantation economicamente rentável levou os proprietários de escravos a protegerem sua valiosa propriedade contra interferências externas e tornou-os furiosos com as críticas ignorantes a seu sistema econômico. Estimulou-os a atacarem diretamente ao invés de tolerar críticas e envolvimentos nortistas. Ergo, a sucessão e o risco de guerra eram necessários para a defesa de uma sociedade saudável. Conflito irrepressível. Caso B. Face à falta de habilidade em manter um padrão de vida decente nas condições de deteriorização face à falta de habilidade em manter um padrão de vida decente nas condições de deterioração do solo e da decrescente taxa de lucros, os proprietários de escravos tinham que arriscar tudo numa independência política que poderia levá-los a conseguir terras virgens. Ergo, a sucessão e o risco de guerra eram necessários para aguentar uma economia periclitante. Conflito irreversível, caso A. Com uma economia próspera, reforçando as tendências conservadoras dos planaltos e pondo muita coisa em risco para aventuras tolas, o Sul teria enfrentado um fator moral da escravidão no devido tempo, uma vez que todo o país se beneficiava da prosperidade sulista. Tanto o Norte como o Sul tinham interesse em resolver o problema da escravidão de maneira tal que estivesse o prejuízo econômico dos proprietários de escravos e mantivesse os negros em um sistema no qual seu trabalho fosse assegurado, o seu comportamento controlado de forma adequada. Com o tempo e boa vontade, a escravidão teria evoluído gradualmente para um sistema mais humano, sem convulsões e sem qualquer interrupção no processo econômico. Ergo, a demagogia e os erros produziram um banho de sangue desnecessário. Conflito irreversível, caso B. Com uma taxa de lucro baixa ou negativa, os sulistas ter-se-iam livrado da escravidão há muito tempo. Era a ocasião dos nortistas de se disporem a propostas construtivas e solidárias, que pudessem compensar os proprietários de escravos, auxiliando-os a restabelecer uma economia saudável sob sua direção experimentada. Ergo, uma guerra sangrenta e destrutiva foi desfechada para conseguir o que viria necessária e pacificamente num futuro próximo. Qualquer leitor poderia com pouco esforço duplicar ou triplicar o número de possibilidades em cada um dos casos. As grandes transformações sociais não decorrem de uma espécie de contabilidade popular. Um conhecimento aprofundado de lucros ou perdas não nos dirá muito sobre as origens da crise de secessão. 5. Mesmo se pudéssemos estabelecer que níveis de lucro da plantation eram altos e que, longo prazo, as perspectivas eram boas, não se segue que o capital estava sendo acumulado de maneira a garantir um desenvolvimento econômico politicamente viável. Falar da viabilidade do Sul não tem significado e da escravidão é enganador. O que está em questão é a viabilidade política dos proprietários de escravos e a base econômica necessária a esta viabilidade.
A estrutura da distribuição de renda precisa ser analisada melhor, mas já sabemos que os proprietários de escravos em geral e os plantadores em particular auferiam uma participação desproporcionalmente elevada. Os plantadores canalizavam grande parte dos lucros do algodão nos pequenos proprietários rurais, cobrando pelo desencaroçamento do algodão e outros serviços e através do mercado do algodão, que operava de forma a conceder aos grandes produtores preços mais elevados que aos pequenos produtores. Os preços médios do algodão marcavam grandes diferenças nas rendas dos grupos sociais. Desta forma, embora os níveis gerais de lucro fossem altos, o nível de acumulação do capital seria abalado pela propensão elevada ao consumo e a tendência de uma exibição senhorial. Num plano estritamente econômico, a constante capitalização de mão de obra poderia compensar e poder ser considerada parte do processo de acumulação de capital, mas ela certamente atingia a acumulação do capital para um desenvolvimento regional amplo. A elevada propensão do consumo a extravagâncias não apresenta qualquer mistério ou problema metafísico. As classes proprietárias de terras pré-capitalistas geralmente exibiam tal propensão, que decorre naturalmente de seu relacionamento com a mão de obra e outras classes. Uma avaliação ideológica e psicológica dos proprietários de escravos sulistas é essencial para a compreensão da economia política sulista. 6. As perspectivas econômicas que se ofereciam aos proprietários de escravos em 1860 continham sérios riscos para sua hegemonia. Ao longo prazo, as perspectivas que se ofereciam aos plantadores de algodão não pareciam brilhantes. Progressivamente, sua região estaria na mesma posição dos países subdesenvolvidos, cujos problemas Raul Prebisch e outros recentemente levaram à atenção das Nações Unidas e da opinião mundial. Esses países precisavam vender seus produtos agrícolas e primários em mercados nos quais os preços são determinados em condições de acirrada competição e têm que comprar bens de consumo em mercados dos quais os preços são determinados em condições de manipulação oligopolística. Os sulistas não anteciparam as teses de Prebisch durante os anos 1850, mas começavam a preocupar-se com a permanência de seu quase monopólio de algodão bruto e, de uma forma geral, com suas perspectivas ao longo prazo nas negociações com a Europa e o Norte. C. Os projetos a curto prazo realçavam seus receios. A depressão do têxtil inglês em 1861, 1865 já há muito havia sido atribuída à carência do algodão à época da guerra, mas trabalhos recentes sugerem que se tratava de uma crise de superprodução. D. Portanto, dados objetivos e subjetivos sugerem que havia insegurança no Sul quanto às perspectivas econômicas em momentos de grande agitação política, mesmo que os níveis de lucro estivessem se mantido tão elevados durante os anos de 1850, como muitos acreditam. A lembrança dos anos 1840 e as dúvidas a respeito do futuro teriam um considerável efeito político. Estas considerações não podem explicar as origens da crise de secessão, mas sugerem a necessidade de novos estudos para determinar até que ponto as pressões econômicas afetaram o andamento dos acontecimentos políticos. O Sul caminhava firmemente para uma crise à medida que seu sistema escravista amadurecia, mas sua crise não deve ser confundida com crises econômicas, tanto do topo cíclico como secular. Não há uma relação necessária entre a crise que se desenrola no Sul. Correção. A. Não há uma relação necessária entre a crise que se desenrola no Sul, escravista, e qualquer crise econômica cíclica. Mesmo que os preços do algodão e os lucros se conservassem permanentemente nos níveis médios dos anos 1850, a crise continuaria a se aprofundar. Entretanto, as condições específicas cíclicas dos anos 1850 podiam provavelmente afetar o andamento e a qualidade da resposta política da classe escravocrata. B.
um provável declínio secular no preço do algodão e outros insumos sulistas em relação ao preço das importações, ainda que esse declínio pudesse ser realmente determinado, não deve ser confundido com a crise geral descrita aqui. Tal declínio, sobre outras condições sociais, poderia ter ocasionado simplesmente a mudança do capital para outros empreendimentos. No entanto, um declínio secular não se distinguiria necessariamente do aspecto econômico de uma crise geral. 8. A crise geral manifestou-se em todas as esferas da vida. A. As barreiras política, econômica e ideológica, a acumulação de capital, ao desenvolvimento de um mercado interno, a elevação e a consolidação de classes médias independentes impediram efetivamente o Sul de manter o mesmo andamento do Norte no desenvolvimento material. B. O fato de estar sendo solapado o poder político sulista na União ameaçava também minar a hegemonia dos proprietários de escravos no Sul. C. O declínio do poder do Sul tornava-se especialmente difícil a defesa dos valores sulistas num mundo no qual eram constantemente atacados. D. Portanto, a crise geral tinha seus aspectos econômicos, bem como políticos, sociais, ideológicos e psicológicos, mas não era, em essência, uma crise econômica. Era a crise de uma classe social e de uma civilização que ela tentava dolorosamente construir. Fim. Agora vai para as notas aqui.